Hoje vamos estar resolvendo aqui uma questão de geometria que tem a ver com semelhança de triângulos, que diz o seguinte: um homem quer saber a altura de um edifício cuja sombra, num determinado momento, mede 30 metros. Sabendo-se que nesse mesmo momento esse homem mede 1,2 metros e tem uma sombra de 40 centímetros, podemos garantir que o edifício mede quanto? Então, ele diz basicamente que a gente tem um edifício que tem uma certa altura, que é justamente o que a gente quer descobrir, e esse edifício projeta uma sombra aí de 30 metros. E a única coisa que a gente tem para usar como referência, como base, é um mesmo homem nesse mesmo instante que tem aí 1,2 metros de altura e projeta uma sombra de 40 centímetros. Então, vamos imaginar aqui esse problema geometricamente falando. Então, eu vou considerar aqui um edifício algo semelhante aí a um triângulo retângulo, certo? E daí a gente quer descobrir esse cara aqui, que eu vou chamar ele de H, H de altura. E agora vamos usar a lógica, quando a gente tem um corpo, seja ele vivo ou não, a sombra ela vai ser projetada onde? Na frente, do lado, atrás, em cima, enfim. Pela lógica, a sombra ela é sempre projetada à sua frente, certo? Então, se a altura é essa daqui, que é o H, então a sombra de 30 metros vai ser esse carinha aqui. Concorda comigo? Beleza, então a primeira parte aqui já foi resolvida. E agora a gente vai lidar aí com o homem. Como eles estão no mesmo momento, por causa da incidência do sol, vai fazer com que as sombras deles sejam meio que semelhantes, Não é que a sombra vai ser igual, até porque se o edifício é maior, consequentemente a sombra dele vai ser maior. Mas, mesmo o homem sendo menor, a gente pode usar em consideração aí a incidência do sol. Então, por mais que eles tenham alturas e tamanhos diferentes, a sombra projetada ela vai ser proporcional à outra, até porque eles estão no mesmo instante e digamos que estão ali lado a lado. Então, a gente pode imaginar aqui um carinha, Imagine que esse aqui seja o cara do problema, e ele diz aí que tem 1,2 metros de altura, e a sombra projetada, que deve ficar mais ou menos aqui, é de 40 centímetros. Beleza, só que aqui a gente não pode usar semelhança ainda, porque para usar semelhança a gente tem que ter dois triângulos. Então eu vou fazer surgir aqui um triângulo, não necessariamente retângulo, quer dizer, um triângulo retângulo, mas eu não vou fechar esse triângulo, porque não tem necessidade. Então eu vou fazer aqui um triângulo para representar o homem. Então a gente tem que essa altura aqui seria 1,2 metros, e aqui a gente teria o nosso 40 centímetros, beleza? Só que nota que a gente não pode simplesmente aplicar a semelhança de uma só vez. Por quê? Porque a sombra do edifício ela é dada em metros. A altura do homem é dada em metros, mas a sombra dele é dada em centímetros. Então a gente tem que fazer essa conversão. Então a gente tem que lembrar aí o que? A gente tem que lembrar que 100 centímetros, isso aí corresponde a 1 metro. Então 40 centímetros é como se fosse 40% de 1 metro. Então a gente pode representar o 40 centímetros como sendo aí 0,4 metros. Aí se você dissesse, professor, mas eu não consigo ter... Professor não. Antônio Arval, mas eu não consigo ter essa visão assim tão fácil. Então você poderia fazer por regra de 3. Como é que seria essa regra de 3? Bom, ela já está praticamente montada. Então eu vou pegar aqui o 0,4 e daí a gente teria aqui 100 centímetros corresponde a 1 metro. Então 40 centímetros corresponde a quantos de x? Porque eu quero representar essa medida em metro também, para conseguir fazer as contas. E daí eu multiplico cruzado, Então ficaria aqui 100x vai ser igual a 40 vezes 1, 40. E para achar o x, eu passo o 100 dividindo. Então o x vai ser igual ao nosso 40 dividido por 100. Então nota que eu posso simplificar aqui o zero do numerador com zero do denominador. E daí a gente vai ter que o nosso x vai ser igual a 4 décimos, certo? 4 sobre 10 no caso, que é 0,4 metros. E daí a gente fez a conversão. Então você poderia fazer de cara, se você já tiver a prática. E se você não soubesse, você poderia fazer aí por uma regra de 3 simples, que daria também, beleza? E agora a gente vai para a semelhança propriamente dito. Então no lugar aqui de 40 centímetros, eu vou trocar por
0,4 metros. Agora que todas as medidas já estão na mesma unidade, a gente pode fazer o cálculo, né? Então, como é que a gente vai fazer essa semelhança de triângulos? Bom, a gente vai pegar o H e o 30. Então, eu vou dizer aqui que o H está para 30, assim como, se eu peguei a altura e a sombra, aqui também eu vou ter que pegar a altura e também a sombra. Então, H está para 30, assim como 1,2 está para 0,4. E agora é só a gente multiplicar cruzado aqui, ó. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos, né? Então, a gente vai ter que 0,4H, isso aqui vai dar o 30 vezes 1,2. Bom, então agora o que a gente pode fazer? A gente pode fazer os cálculos com números decimais, porém eu vou colocar em forma de fração, porque para efeito de cálculo é mais prático e a gente vai poder até simplificar algumas coisas, beleza? Então, 0,4 a gente viu que é 4 sobre 10, que multiplica H. Isso aqui vai dar o 30 vezes 1,2, isso aí é 1 inteiro e 2 décimos. Ou seja, a gente pode escrever como sendo 12 sobre 10. Bom, nota que eu posso simplificar esse zero com esse zero. E daí eu vou ficar aqui 4 décimos vezes H. Só que a gente pode simplificar ainda esse 4 sobre 10, porque 4 é múltiplo de 2 e 10 também é múltiplo de 2. Então, dividindo por 2 em cima e embaixo, 4 dividido por 2 dá 2 e 10 dividido por 2 dá 5. Então, vai ficar 2 sobre 5 vezes o H. Isso aqui vai dar 3 vezes o 12, dividido por 1, né? Que vai dar o resultado aqui. Então, 3 vezes 12, isso aí está dando 36. E agora, para achar o valor de H, o que eu vou fazer? O H está multiplicando 2 quintos, então vou passar o 2 quintos dividindo. Então, H vai ser igual ao 36 dividido por 2 quintos. E agora que a gente tem uma divisão de fração, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai conservar a primeira e vai multiplicar pelo inverso da segunda. O inverso de 2 quintos é 5 meios. Então, a gente vai ter que H vai ser igual ao nosso 36 vezes os 5 meios. Bom, nota que a gente poderia realizar essa conta, né? 36 vezes 5, depois dividir por 2. Porém, a gente pode simplificar essa conta. Como assim? O 36 e o 2 são múltiplos de 2. Então, a gente pode dividir por 2 aqui em cima. E a gente pode dividir por 2 aqui embaixo. 36 dividido por 2, isso aqui vai dar 18. Vezes o 5, vou repetir. E 2 dividido por 2 está dando 1, né? Só que 5 dividido por 1 vai dar o próprio 5. Então, eu vou ignorar. E daí, a gente faz essa conta de cabeça, né? 10 vezes 5, 50. 8 vezes 5, 40. 40 mais 50, isso aí dá 90. E a unidade de medida, né? Ela está dada em metro. Portanto, a gente pode afirmar aí que a altura do edifício ela é de 90 metros. Então, essa aí foi a questão, né? Se você for olhar aqui as alternativas, é na letra E de elefante. Questãozinha simples, bacaninha. E esse foi o vídeo, pessoal. Se vocês gostaram, deixem um like, compartilhe. Caso tenha dúvida, deixe aí ela nos comentários. E se inscreve no canal, né? Para não perder mais questões bonitas, entre aspas, como essa.